Da tribuna da Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, alertou sobre a narrativa criada para criminalizar a atuação política de um único lado, em aberta perseguição a conservadores. O deputado disse: "Eu vim aqui, senhor presidente, para falar de um assunto ainda mais importante que trata das nossas liberdades. É a narrativa da perseguição. Aquilo que se vai tentar fazer aqui a partir desses próximos 4 anos. Se Deus quiser, não vão durar esses 4 inteiros. Será a tentativa de criminalizar a oposição." O deputado lembrou: tudo começou em 2019, com aquele inquérito das fake news. Depois criou-se o inquérito dos atos antidemocráticos. Aí acabou dos atos antidemocráticos e se criou o da milícia digital. Enfim, ali estava o ovo da serpente. Ato contínuo, em 2021, lembro aqui que o TSE desmonetizou canais conservadores que eram responsáveis por milhões de interações nas redes sociais, já visando atacar ali o presidente Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro apontou os desdobramentos mais recentes desses inquéritos, com atos ainda mais absurdos, como a censura generalizada, inclusive a parlamentares, com base em superpoderes autoconcedidos pelo TSE. O deputado fez um apelo ao presidente da Câmara para que paute projeto que suspende a resolução dos superpoderes do TSE e concluiu lembrando uma citação de Hayek: "A liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame." A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar em decisão monocrática em inquérito administrativo a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Senhor presidente, essa chamada PEC da transição, na verdade, é a PEC do fura-teto, da inflação, qualquer coisa menos transição, né? Até porque o valor que eles estão pedindo é muito acima, deputado Giga, do que aquilo necessário para dar os R$600 do Auxílio Brasil. Então, a verdade disso é que eles querem dinheiro para roubar novamente a cena do crime. Estão reclamando que tem pouca coisa no cofre agora. Mas eu vim aqui, senhor presidente, para falar de um assunto ainda mais importante, que trata das nossas liberdades, né? É a narrativa da perseguição. Aquilo que vai se tentar fazer aqui, a partir desses próximos 4 anos, que Deus quiser não vão durar esses 4 anos inteiros, mas será a tentativa de criminalizar a oposição. Tudo começou em 2019 com aquele inquérito das fake news, depois inquérito dos atos antidemocráticos, aí acabou dos atos antidemocráticos, virado da milícia digital, mas enfim, ali estava o ovo da serpente. Ato contínuo, em 2021, lembra aqui que o TSE desmonetizou canais conservadores, que eram responsáveis por milhões de interações nas redes sociais, já visando atacar ali o presidente Bolsonaro. E em 2022, a gente viu de maneira bizarra mesmo a censura prévia do Brasil Paralelo, um documentário sobre a facada contra o então candidato Jair Bolsonaro em 2018, que ninguém viu e ainda assim não pôde ser publicizado antes do segundo turno das eleições. Será por quê? Né? Será que nós temos aí um tribunal partidarizado? Não, né? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Mas eu venho aqui principalmente para destacar um trecho
de uma decisão da ministra Carmen Lúcia do dia 20 de outubro de 2022, que a ministra disse, abre aspas, durante julgamento, que dava superpoderes ao TSE para, de maneira total, sem provocação do Ministério Público ou da parte acusatória, o presidente da corte, principalmente, o senhor Alexandre de Moraes, poder retirar das redes sociais tudo aquilo que ele bem entender, assim como bloquear perfis. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia falou, abre aspas, para a excelentíssima ministra: algo que pode ser um veneno ou um remédio, disse ela. Eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluindo aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta da censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao segundo turno. E mais adiante ela continua: se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão. Prezada ministra, não sei se Vossa Excelência sabe, mas o deputado mais votado do Brasil nessas eleições, Nicolas Ferreira, com mais de 1.400.000 votos, foi suspenso das redes sociais. Para finalizar, senhor presidente, o apelo que eu faço é para que a gente consiga aqui pautar um PDL do Major Vitor Hugo, de número 370, para assustar essa resolução que dá superpoderes ao TSE. Ainda que a gente consiga aprovar aqui e o Senado nada faça, essa pressão fica com eles do lado de lá. Ou se for reprovado na Câmara, para que a população saiba quais dos seus representantes aqui estão agindo dessa ou daquela maneira a favor da censura. E finalizo aqui: Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Otônio de Paula, Coronel Tadeu, Daniel Silveira, José Medeiros, Major Vitor Hugo, Gustavo Gayer, Bia Kicis e Júnior Amaral. Finalizando ainda com não parlamentares: Luciano Hang, Bárbara Tualizei, Morango da Mormai e até mesmo Marcos Sintra, que não se pode dizer que é um bolsonarista, mas a censura cedo ou tarde chega para todos. É como Hayek dizia, né? A liberdade você não perde ela de uma só vez, mas sim vai sendo cortada em salames. Muito obrigado, presidente Bismarck. Obrigado. Alô? Foi. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Boa tarde, presidente Charles. Uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Prazer. Presidente Charles, semana passada, exatamente na quinta-feira, um amigo no Rio de Janeiro me fez uma pergunta e eu não soube responder. A gente tem o STF muito em evidência, né? Como jamais visto nesse país. É o ministro que se manifesta fora dos autos, é o ministro que dá entrevista, é o ministro que viaja para fora do país falando mal do seu próprio país, é o ministro ativista, é o ministro que não se incomoda em demonstrar lado político. E esse meu amigo Walter Si, que deve ter por volta aí dos seus 60 anos, já quase um senhor, mas muito bem conservado, me fez a seguinte pergunta: Luiz, por que a estátua da justiça na Praça dos Três Poderes, ela não tem a balança? Por que ela está sentada? E aí eu não soube responder. E realmente o símbolo da justiça é uma mulher em pé, com a espada, com a balança e com os olhos vendados. Alfredo Cischiatti, um escultor, e aí eu pesquisei, responsável pela A Justiça, a escultura que está na Praça dos Três Poderes, ou ele teve um prenúncio, ou ele já sabia que a justiça brasileira é morosa e tem lado, ou o seu símbolo contagiou o Supremo Tribunal Federal desde 1961. O que vemos é um Supremo Tribunal Federal com lado, sem a balança, morosa e sentada. Então, que nós possamos aqui, pelo menos, iniciar a mudança pela estátua, né? Se a gente não consegue mudar a estátua, que é o símbolo, quanto mais a STF. Antônio Carlos Magalhães, em 1999, foi o único senador que tentou, de fato, instaurar uma CPI em relação ao judiciário e foi cassado. Para você ver, para o senhor ver, deputado Charles, como os poderes estão desequilibrados, né? E como os nossos senadores têm medo dessa relação de investigação ou, no mínimo, de arguição numa simples CPI. Mas vamos aqui, mudando de assunto, em relação à PEC do atraso, a PEC do absurdo, a PEC do estouro, que está para ser pautada no Senado hoje. E se tudo caminhar conforme
a gente imagina semana que vem vai estar nessa casa. Vai ficar registrado aqui no painel os deputados coniventes em fechar de fato o Congresso. Aprovando uma CPI com 200 bilhões de orçamento, é você dar carta branca a um governo bandido, escolhido, que nunca aprendeu princípios básicos da economia, que é arrecadar mais, gastar menos, que é melhorar a relação do empregado com o patrão, que é cobrar menos impostos, que é garantir a legitimidade da propriedade privada. Esses pontos são mínimos para você ter uma economia equilibrada. E eu repito aqui, triste um país que caiu no conto do vigário. Triste um país que elegeu um ex-presidiário para comandar uma nação que tem tudo para dar certo. O PT vai entrar em rota de colisão com o presidente Lula. O presidente Lula vai entrar em rota de colisão com Alckmin. O STF será responsabilizado pelo absurdo de ter autorizado um ex-presidiário a se candidatar. Teremos os 6 primeiros meses de desgoverno de 2023, uma grande instabilidade econômica no nosso país. Deputado federal Ottônia, do Rio de Janeiro, um dos deputados que mais combatem o desgoverno e que mais combate esses absurdos que é a relação do Supremo com o Executivo e com o Legislativo. Eu espero que essa casa, com a renovação de 44% dos parlamentares, tenha a devida responsabilidade de fiscalizar o recurso do mais simples trabalhador. E que fique, com essa PEC do estouro, o teto de 52 bilhões de reais, porque tivemos uma queda no desemprego de 15%, no auge da pandemia, estamos com 8%, graças aos mecanismos de controle e os ajustes fiscais implementados pelo governo Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, presidente Charles. Obrigado.